Olá, proprietário de bar ou restaurante. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre gestão, sobre números, sobre estoque, sobre tudo aquilo que envolve o mundo da gastronomia. Inclusive dicas de como você pode ter um restaurante ou um bar mais eficiente. Se ainda você não segue nosso canal, deixe seu like e comece a nos seguir. Aqui toda semana tem dicas incríveis que vão estar ajudando você a maximizar os seus resultados. Então, vamos falar um pouquinho da importância da contabilidade. Como uma gestão financeira pode estar trazendo resultados positivos para você. Muitas empresas não fazem um controle financeiro efetivo do seu negócio. Não cuidam das suas entradas, das suas saídas, as suas despesas. A gente precisa ter essa precisão, ela é essencial para a nossa tomada de decisão. Essa decisão ela tem que ser informada em relatórios. Para quê? Para que a gente possa ver o que os números estão nos dizendo e traduzir isso em ações que vão estar modificando o nosso dia a dia dentro da nossa operação, visando buscar resultados. Quando a gente fala aí em planejamento tributário, essa é uma questão muito importante para nossas empresas. Um planejamento tributário bem feito, ele traz resultados efetivamente positivos para o nosso negócio. Quando a gente fala aí no setor gastronômico, existem benefícios fiscais. Se você é optante do Simples, você também tem direito a benefícios fiscais, sabia disso? Vou comentar um pouquinho aqui sobre essa questão da tributação monofásica. O que é a tributação monofásica? Muitos produtos, o PIS e o COFINS, são tributados lá na indústria. É o caso aí do refrigerante. Quando a gente traz ele para a cadeia de venda, no seu bar ou no seu restaurante, esse imposto ele já não é mais devido, porque ele foi recolhido antecipadamente lá na indústria. Então você não tem essa obrigatoriedade de fazer esse recolhimento. Essa regra vale para você optante do Simples, lucro real ou lucro presumido. Então, existe uma série de benefícios que cada uma dessas regimes tributários pode estar ajudando você na busca dos seus resultados. Não é só de resultados que a gente tem que entender, mas também do seu compliance. Se você está atingindo aí todas as conformidades, leis e regulamentos fiscais, sanitários dentro do seu restaurante, como está seu alvará sanitário, seu alvará de localização, está tudo 100% regular, a fim de que, caso você tenha algum momento uma fiscalização, você esteja tudo 100% regular e não vai ter sanções fiscais. Além dessas sanções, a gente tem que sempre estar pensando como a contabilidade vai ajudar nesse momento de crise. Então, a gente vai conseguir estar identificando dentro da contabilidade seus custos desnecessários, quais são as suas despesas que estão onerando o seu caixa, essas despesas mínimas, onde o nosso dinheiro vai indo. Eu sempre gosto de comentar de um grande exemplo, o produto de limpeza. Por quê? Quando a gente tem aí o produto de limpeza no nosso restaurante, ninguém normalmente não lê a forma de utilizar, mas lá, dependendo do seu produto, vai dizer assim, dilua 50 ml em tantos litros de água. E a gente sabe que isso não é feito dessa maneira. A gente tem o balde lá e dá um gole. Isso na nossa casa, o consumo vai ser mínimo, mas para você que tem um restaurante ou um bar que faz a limpeza ali de 3 a 4 vezes por dia do seu salão, bote esse consumo exagerado num ano para ver quanto que você vai estar economizando. Melhoria do seu fluxo de caixa. Manter um controle do fluxo de caixa, um sistema alinhado, principalmente um sistema eletrônico, um software que vai estar auxiliando você no seu fluxo de caixa é de extrema importância. Por quê? A gente ainda tinha muita gente que fazia fluxo de caixa manual, no caderno, mas ali a gente não consegue pegar relatórios. Esses relatórios vão fazer com que a gente veja o real número e quais as nossas provisões futuras para a gente estar podendo organizar o nosso fluxo de caixa de uma forma eficiente e que nos traga resultados positivos. Quando a gente vai fazer compras no nosso restaurante, quando a gente fala em caixa, a gente tem sempre que se preocupar com as compras. Não manter sempre as compras de um único fornecedor, mas fazer cotações com vários fornecedores. Porque um mesmo fornecedor, vários fornecedores podem vender um mesmo produto. Daqui a pouco uma negociação diferenciada, um acordo com esse fornecedor vai estar trazendo uma redução nas compras e você não vai estar precisando passar isso no preço de venda, o que vai fazer naturalmente um preço estável e que a sua receita recorrente ela se mantenha. A contabilidade pode ajudar você fornecendo relatórios gerenciais, um DRE, um balanço, um balancete. Então isso vai estar ajudando você a alinhar os seus números e entender como é que está a realidade financeira e econômica da sua empresa. Por quê? Porque a partir dali a gente vai entender qual é o nosso resultado real, como o nosso trabalho no dia a dia está remunerando nós sócios da empresa. Sim, o seu salário ele não é só o seu prolabore, mas sim a sua distribuição de lucros. Quanto menos você gastar, quanto mais você reter de dinheiro dentro do caixa da empresa, mais sobrará para você na distribuição anual dos seus lucros.
Então, sempre pense nessas possibilidades. Isso, os relatórios contábeis, eles podem auxiliar vocês nessa tomada de decisão. E alinhado a ele, a gente tem os relatórios gerenciais, que são da nossa operação. Então, quando a gente faz aí um compilado dessas duas informações, a gente consegue ter uma análise real do nosso estabelecimento, como está sendo os nossos resultados e de que forma isso vai estar ajudando o nosso dia a dia na nossa empresa. Quando a gente olha os nossos relatórios, a gente consegue identificar quais são os grandes custos que nós temos e onde a gente precisa daqui a pouco estar fazendo essas renegociações com os nossos fornecedores. Quando eu falo em fornecedor, não é só o fornecedor de matéria-prima, é o aluguel, contrato de prestação de serviço. Todas essas pessoas, eles são fornecedores do seu estabelecimento. Então, em alguns momentos você vai ter que sentar com essas pessoas, fazer algumas negociações. Para quê? Para que seja saudável financeiramente para a sua empresa e que você consiga manter os seus compromissos em dia para não ter problema ali na frente com a sua empresa. Controle de estoque. O estoque é a alma do nosso empreendimento. Ali está boa parte do nosso dinheiro. A gente não tem dinheiro físico muitas vezes, mas a gente tem um estoque alto de mercadorias que vão se transformar quando a gente fizer a venda deles. Grande controle, um controle primordial que nós temos que ter dentro do nosso estabelecimento gastronômico. Contagem de estoque regular, análise de CMV, trabalhar aí com sistema Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai. Pepsi não é o que a gente bebe, tá? Mas é um sistema que vai nos auxiliar na questão do estoque. Um planejamento financeiro adequado, quando a gente vai estar buscando recursos no mercado, qual é a taxa de juros que está sendo efetivamente cobrada. Isso é importante, por quê? Porque a gente não pode só estar esperando um momento de crise ou um momento que a gente está mais apertado de dinheiro para estar buscando recursos no mercado. Porque daqui a pouco, nesse momento, é o momento que a taxa de juros vai estar alta e vai estar onerando o seu caixa no momento mais crucial. E daqui a pouco, se a empresa não tiver uma reserva de caixa, que eu sempre aconselho as empresas a terem, e há um momento que a taxa de juros está baixa, a gente vai estar conseguindo pegar recursos no mercado com uma taxa de juros atraente, daqui a pouco é interessante a gente estar pensando nisso, até para a gente ter essa reserva de fundo de caixa e porque se aparecer alguma oportunidade, seja ela de negócio ou de investimento, a empresa tem recursos para estar efetivando isso de uma forma rápida e ágil, não deixando a oportunidade passar. Um pouquinho de tudo isso que eu falei pode ser auxiliado você, empreendedor gastronômico, com um contador especializado. O contador especializado, que nem nós, vai auxiliar você na análise dos seus números, dos seus resultados, ajudar você a entender quais são as métricas, padrões de mercado, para entender se o seu restaurante está dentro ou fora do que é praticado e se suas margens de lucro elas estão dentro do seu segmento. Por quê? Quando eu falo segmento, a gente tem aí vários segmentos no mesmo restaurante. A gente tem aí buffet livre, a gente tem rodízio, a gente tem pratos à la carte, a gente tem comida japonesa. Então assim, uma gama muito grande que a gente pode estar ajudando você a entender que cada tipo de produto tem uma margem diferente. Um exemplo assim bem prático, você que vende pizza, delivery de pizza ou pizza à la carte. Se você tem um delivery, a sua margem de lucro vai ser maior para você que tem um salão, um restaurante fixo. Por quê? Imagina aí só comigo um pensamento rápido. A diferença de custo de aluguel e de pessoas. Quanto isso diferencia no seu negócio? A gente já está falando aí de margens diferentes, de custos diferentes num mesmo produto. Então, um contador especializado ele vai estar ajudando você nesse resultado. A gente fala em treinamento, treinar você aí que faz as compras do seu estabelecimento, você que faz todo o financeiro, ajudar você nessa parte, entender os seus números, a melhor forma de estar fazendo esses lançamentos, essas provisões. Isso é muito importante, isso vai trazer resultado. Resultado não é só aquilo que a gente vende, é aquilo que a gente deixa de gastar. Faturar, aumentar o seu faturamento, eu tenho certeza que você sabe. Se não baixar o preço, o seu faturamento vai aumentar. Mas eu quero saber lá na última linha o resultado. Esse resultado, você vai conseguir aumentar? Não. Esse resultado ele é muito mais difícil de ser aumentado. Mas agora, se a gente tem um faturamento fixo ali, médio, e a gente consegue reduzir a nossa despesa, o que vai acontecer? Lá na última linha, nosso resultado ele vai aumentar. Está trabalhando de forma eficiente em busca dos nossos resultados. Essas revisões, seja ali de Pepsi, de primeiro que entra, primeiro que sai dentro do nosso estoque, revisão do nosso financeiro, essas análises elas têm que ser feitas periodicamente. Por quê? Porque nem tudo é fixo, são variáveis mutáveis. Nosso preço de venda, a gente tem que estar entendendo que o mercado está sempre aumentando, mas se a gente repassar todo o nosso aumento de uma única vez, talvez nosso produto seja inviável. Por isso de negociações com fornecedores.
Então é interessante a gente ter esses números para quê? Para que você consiga fazer essas análises e estar trabalhando estrategicamente a manter os seus valores e aumentar o seu ticket médio e trazendo mais clientes para dentro do seu restaurante. A contabilidade eficiente é uma ferramenta poderosa para manter o seu bar e o seu restaurante saudável. Então isso a gente consegue estar organizando para você e auxiliando a implementar práticas contábeis de acordo com o mercado, de acordo com as suas necessidades. Você estará perto de profissionais extremamente qualificados que estão com um único objetivo aqui: buscar o seu melhor, ajudar você nos seus resultados positivos. Esperamos você aqui no próximo vídeo e não esqueça de deixar seu like.